falar assim. Bem, eu acho que estar aqui é muito uma resposta de oração, querendo orar sabendo o que Deus quer da minha vida, né? E aí eu já tinha vindo para cá no passado, para a cidade vizinha, e aí veio esse convite aí, né? Eu falei, poxa, na verdade não foi nem convite, né? O Levi falou que estava indo. Ele não falou assim, quem quiser vir, venha junto. Se puder, né? Porque não sou da mesma igreja e tal, mas se não tiver problema, eu gostaria muito de ir junto, né? E foi uma verdadeira alegria estar aqui. Esse povo muito animado, todo mundo rindo, todo mundo sorrindo, isso é maravilhoso. Contagiante. E estar servindo ao Senhor também é uma alegria muito grande. Nós temos o motivo real para nós estarmos assim alegres. Não é um momento, mas é o nosso coração transformado e nós levamos isso para outras pessoas também. Amém. América. Identifique-se. Câmera, ação, aqui. Então, o lugar de onde eu vim, sempre que eu venho para um lugar assim, eu penso que nós somos uma igreja rica e abastada. E aí a gente vem para um lugar desse e a gente descobre que nós somos pobres, miseráveis, cegos e nus. Lá onde eu vivo, a gente vê gente reclamando que a igreja é 30 minutos de carro. Não é verdade. Com ar-condicionado, carro chique, e é 30 minutos. Essa igreja é muito longe, eu não quero essa igreja. Tem outros que reclamam que o som está ruim. Outros reclamam que o banco é duro, e vai reclamação e reclamação que a gente vai escutando. E os brasileiros ficam pulando de igreja em igreja. É a igreja do Bambambam, que chegou lá na Flórida como missionário. É do outro que tem nome, é o outro que os carros são todos maravilhosos e tal, é uma igreja próspera. E é um lugar desse. E a gente é impactado por pessoas como os nossos missionários. Amém, Senhor. Que estão dando a vida pelo Evangelho. É verdade. Amém. Eu gosto muito de vir em viagens missionárias. Mas quando eu comecei, uns anos atrás, a gente vinha com um grupo de americanos e eu falava assim, beleza, eu vou ser boca dos outros, não tem que falar nada. Eu só tenho que repetir lá o que eles falam, traduzir eles e tá tudo bem. E Deus tem me colocado em lugares assim onde eu não sou boca de ninguém, eu tenho que ser a minha boca. Eu tenho que contar a minha história, eu tenho que contar o meu testemunho. E aí eu vejo que Deus pode usar. Quem não é nada. Deus pode fazer um milagre através de alguém que achava que nem sequer conseguiria falar do Evangelho. Amém. Eu louvo a Deus por estar nesse lugar. Amém. Todas as vezes que Deus me coloca num lugar assim, eu fico muito grata a Deus, porque Deus me traz de volta para a realidade da vida. Porque onde eu vivo é um lugar de conto de fadas, é a Disney. É uma história que não existe. Mas isso aqui é verdadeiramente a vida real, aquilo que Deus quer para nós. Que a gente desça de onde a gente está para falar do amor de Deus. E eu agradeço por cada um pelo carinho. Foi lindo desde que eu cheguei no aeroporto. Eu estava procurando Uber e não conseguia, já tinha contactado vários, e aí eu falei, eu vou colocar lá no grupo que o pessoal vai me ajudar. E na hora que eu coloquei no grupo, foi um bombardeio. Tem fulano de tal, tem aqui, Jesus. E Deus foi tão bonzinho comigo, que ele me colocou nas mãos do pastor Amauri, que é um homem de Deus, compartilhou, né, da história dele ali no Uber dele. Então, assim, eu fico muito grata a Deus, porque cada coisinha assim, cada abraço, cada carinho, as mensagens dos irmãos lá no grupo, o cuidado comigo, a forma como a Rosalie passou sempre me recebe. Muito bom. Amém. Morada com Deus, 4 horas da manhã. Bom, primeiramente, a primeira vez, já participei do trabalho, não como esse, mas quase, no bairro vizinho, que é o São Sebastião, alguns dos irmãos que já participaram, onde a carência, a pobreza, é muito, porque é muito nordestino, daqueles que não têm qualificação nenhuma, é muita pobreza. Então, já participei.
Eu já preguei debaixo do pé de árvore, já sentava na árvore assim, aquele pessoal escutando, né? Do meu jeito, que eu sou pernambucano, e você sabe pernambucano muitas vezes, mas deu que nem eu ouvi hoje. Deus chama aquele incapacitado e o capacita. É isso que Deus faz na vida. E hoje, irmão, quando a irmã estava falando do Senhor Domingos, né, eu cheguei lá e uma pessoa maravilhosa, inclusive já é batizado, né? É batizado. É batizado. E ele, com aquela, como a irmã falou, reclamando das dores, reclamando do problema que ele está. Mas quando a gente convidamos, ele falou, com certeza eu vou ir. E você sabe que eu esperava mais da mulher, a gente espera de uma pessoa, engana, né? Falou, não, a mulher ela está mais firmada, a mulher ela vai, eu estou sentindo meio assim, eu acho que ele vai, mas a mulher vai. Se enganando. Ele foi, a mulher não foi. Então, mas o trabalho, eu aprendi muito, eu tenho que aprender mais e mais com a vida dos grandes homens que tem aqui, que se dispõe, larga tudo para estar à frente. E isso é o que Jesus fez. A gente olha assim para a Bíblia ela nos ensina como a igreja tem que viver aqui na terra. Às vezes a gente cai, como a gente já ouviu, a gente cai dentro de 4 paredes, e é muito bom ouvir, sentar, ouvir louvor, ouvir o pregador, mas irmão, foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus, quando ele começou seu ministério, ele não ficou dentro de 4 paredes. A Bíblia fala que ele andava nas sinagogas, andava pelos povoados, ele não vivia dentro de 4 paredes. E nós, não sei por que motivo, a gente traz para dentro de nós, vou para a igreja. Esse sentido igreja somos nós. A igreja tem que sair, a igreja tem que estar lá fora. Mas muitas vezes a gente se acomoda, fica dentro daquele conchego, aquilo que gosta. E é bom. E nós temos o nosso desejo é de estar junto. Mas não foi para isso que Jesus chamou, para nós servir. Como ele foi servir? Como ele servia? Então, olha, que Deus, eu só agradeço a Deus, só peço a Deus que tudo que eu peço na minha vida, não peço nada a Deus que não for. Primeiro, que eu não possa nunca desistir de estar junto com Ele. E segundo, que Ele me dê saúde. Isso é que eu peço a Deus. José, o que é que você pede para Deus? Senhor, que eu nunca desista dos seus caminhos, do Senhor, e saúde. 2 coisas que eu peço para Deus. E o resto, irmão, o resto tudo Ele tem me abençoado. Abençoado a minha família, abençoado os meus irmãos, abençoado. Eu só tenho que agradecer. E eu falo uma coisa, que essas sejam umas de muitas e muitas, né? Que a gente podemos fazer, compartilhar esse evangelho diante daquelas pessoas que estão precisando, tão carentes. Mas uma coisa eu quero falar, aquele casal, eu vou falar para você. Aquele casal ali. Olha os pombinhos, desculpa eu falar assim. Os pombinhos? Mas que Deus deixe, meu irmão, você é uma bênção. Jean e Dayana. Não é verdade? Olha, o lugar que nós visitamos, nós tivemos, fala tão bem desse casal. Fala. Irmão, o testemunho, a minha vida, ela tem que ser vista, não é por mim, ela tem que ser vista pelo povo. E você é bem visto. Então continue, meu irmão, levando essa mensagem, continue levando, trabalhando, e que Deus vai recompensar a sua vida, a sua família. Amém. Então. Bom, primeira coisa, né? Agradecer a Deus por estar todos aqui presentes, mas é importante. E foi um desafio muito grande, gente, porque para chegar aqui não foi fácil, não, viu, irmão? Porque quem me conhece sabe? Esse olho aqui é de alegria, gente, não é de. Todos sabem que eu tinha um problema muito sério com dependência química e álcool. Deus me libertou faz 5 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. E 2 anos e meio eu desci as águas, irmãos. Há 2 anos e meio que estou batizado. E eu era um cara que eu xingava os missionários, que falavam que você ficava me dando dinheiro para o missionário. Perdoa, irmão. Mas vocês são a diferença da vida nossa, sabe, missionários? Porque para mim dinheiro ia, mas não era para nada. Agora eu sei o que é um verdadeiro serviço de missionário. Parabéns, irmãos. Continue, não sai mesmo. Essa pegada de vocês é a que faz a diferença.
Sabe? E pessoas jovens, estou vendo aí, ó, pessoas, não são velhos não, pessoas aí com muita saúde. Então, irmãos, eu quero agradecer a vida de cada um aqui. E é uma experiência muito boa para mim, porque Deus sabe o quanto que eu queria estar vindo aqui, mas muita coisa aconteceu, mas Deus colocou no caminho. Estou aqui junto com vocês. Compartilho esse momento tão bom. E tem um desafio também, irmãos, de pegar mais firme os rios, trazer mais senhores na pegada também. A gente viu como que é. Desafio para nós senhores da Betel, para todas as igrejas aqui, sabe? Vamos lá, irmãos, vamos. E os jovens também, viu? Tem muito. Cadê a minha amiga? 17 anos. Aqui, ó. 17 anos. Trazendo a mensagem, sabe? É a mais novinha. A mais novinha do grupo. Ele não tem essa pegada não, mas vai ter. Em nome de Jesus. Então, gente, é isso. Os jovens que continuem mesmo, sabe? Porque que começa daí mesmo, sabe? E os senhores também. Porque eu não botava tanta fé nos senhores como agora. Porque na hora que o irmão falou que não tinha senhor, eu também sou senhor, cara. Quando foi no encontro dos senhores, eu falei, gente, tá de brincadeira. Aí começou, vamos, irmão Zé, vamos, Milton, vamos. Então nós vamos, então. E estamos aqui, gente, agradecendo a Deus, fazendo esse trabalho maravilhoso que eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, meu irmão. Agradeço aqui a todos os missionários também. Meu, você foi parceirão, você também, meu amigo. Muito obrigado. Vou manter contato e Deus abençoe, gente. Eu acredito que eu tenho um pezinho lá em missionários, lá em missão. Eu botei um carro hoje levando a galera, né? E eu tava pensando sério nisso aí que você falou. Eu tava pensando na minha aposentadoria, viu, amor? E eu tô pensando sério nisso aí, depois que eu vou passar. Glória a Ai, não tô aguentando, tanto chorar. Ter visto tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez no nosso meio nesses 2 dias. Eu não queria nem vir, porque ia dormir fora de casa, ia passar a noite viajando, só que quando vai pra praia, vai tranquilão, vai fora 5 dias, tranquilo, né? Mas na hora de fazer a obra de Deus, fica colocando barreiras. E eu falei pro Senhor, se o Senhor quiser me levar naquele lugar, o Senhor me leva para a glória do Senhor. Me leva para a honra e glória do Senhor, porque eu sou vergonhosa, eu não tenho muita sabedoria, não sei falar bonito, que nem tem muitas irmãs que falam. Mas eu orei o tempo todo, pedindo a Deus que Deus abençoasse, que não fosse para mim em vão, se fosse para ir em vão, que eu não fosse, que eu ficasse em casa. Gente do céu. A Daiane, você quer vir falar um pouco? Meio depressiva, né, irmã? Ela depois você vai falar, pensa comigo. Ela não quis receber a visita. Ela não quis receber a visita das relações. Falou que os pais estavam viajando. Né, Daiane? Aí ela foi lá hoje pedir perdão, porque os pais dela não estavam viajando, estavam dormindo. Nós que recebemos. Ela chorou, ficou muito triste, pedindo perdão, e não tinha nada que perdoar, porque assim mesmo funciona, né? Aí a Daiane pegou e foi com ela lá para orar com a mãe dela, com o pai dela, que os pais dela são de idade, 82, 85 anos. E chegou lá, irmãos, um casalzinho lindo. Quem sofre é a filha, porque cuida dos dois, cuida da casa. Ela está sofrendo mesmo, tadinha, né? A Maria dela. E lindos os pais dela, uma gracinha. Aí, mais risonhos. Pensa num casalzinho risonho. Muito bonitinho de conversar. Aí eu vou deixar o resto para você. Fala, Daiana. Então, gente, essa casa em específico, né? Como ela disse, a filha cuida o tempo inteiro dos pais, né? Da mãe. E é uma pessoa de idade já também, além do senhor e da senhora ser de idade, ela também é de idade. A família fala que ela deve ter algum, né, na cabeça, deve ter algum distúrbio, a gente não tem a certeza, mas eles falam. E essa família exclusiva, a irmã foi lá, ela viu, né, irmã? O santuário que eles têm lá. A casa inteira tomada de imagens. Isso.
E aí era uma família que quando a gente chegou lá em Queimadas, a gente chegou um dia com a mudança, né? Se estabilizamos lá tudo, lá em Queimadas, há 2 anos atrás. E aí esse senhor e essa senhora foram lá, fizeram uma visita para nós. Aí eu e meu esposo, né? Eu falei pro esposo dela, falei assim, ó, quando a gente puder, a gente vai lá fazer uma visita, uma oração com vocês e tal. Só que ele falou assim, não, cada um no seu canto, sabe? Digamos que colocaram uma barreira, sabe? Tipo, não venham falar de Jesus, não venham compartilhar. E o tempo, assim, foi assim. E ali no decorrer desses 2 anos, a gente foi criando um relacionamento, sabe, com eles. A gente visitava, como a senhorinha é uma senhora muito debilitada, direto ela tem que ficar correndo, né? Porque aqui a gente não tem recursos com especialistas, né? Então ela tem que ficar viajando para fora. Então preocupava a família e, querendo ou não, a gente se apega e se preocupa com eles também. Então ali a gente foi criando um vínculo, sabe? E daí hoje eu falei com a irmã que Deus usou ela de uma forma maravilhosa. Aleluia. E aí hoje a gente foi lá, a gente conversou, né? A gente, como se fosse, vamos dizer assim, né? Sem compromisso, né? E aí, aos pouquinhos, a irmã foi falando de Jesus. Falou um pouquinho da palavra, compartilhou a palavra. E aí, naquele momento ali, Deus foi, sabe, maravilhoso ali naquele momento. E hoje, pela primeira vez, né? A gente estava ali e a gente pôde orar por eles. E orar com eles. Então, para mim, meu esposo, é uma grande vitória para nós. Porque foram 2 anos, a gente orava pela filha. A filha vinha, ela chorava, Daiane, está acontecendo isso. Então, a gente orava por elas e a gente orava pelos pais delas também. Então, hoje eu vi o trabalhar de Deus de uma forma maravilhosa através da irmã. Eu sou muito grata, eu estou muito feliz. E Deus continue abençoando vocês. Amém. Irmão, eu sou um pouquinho tímido, tá? Primeiramente, agradecer a Deus pelos momentos que tivemos aqui. Agradeço a cada um também pelo acolhimento. A gente juntos aí, fazendo o propósito de Deus para a nossa vida. A gente ter essa oportunidade e ter experiências com famílias necessitadas e famílias também que têm o conhecimento, mas estão distante, algo que ainda impede delas deslocharem ali barreiras em suas vidas, né? E em seus familiares também. Então também agradecer a Deus no momento que Ele tem me usado nessa questão do louvor, algo que eu tenho amado e tenho levado para o meu coração aí na minha caminhada com Ele, tem me usado grandemente. Agradecer. Também um momento também com as crianças, também até conversei com a Letícia, também um pedido também, né, para a gente sempre lembrar dos nossos pequeninos também, né, que são importantes, são o nosso futuro aí, né, nosso futuro. Vi uma criança, uma pequenininha, uma menininha, conversar comigo, né, ela veio comentar, ô tio, quero ir embora. Ela tá querendo ir embora já. Parece que o pai dela trouxe ela pro evento que a gente fez aqui na igreja, lá em Campina de Fora. Ela, não, tio, eu perguntei, né? Será que deixaram a criança aqui? Vamos passar aqui depois, né? Tem ninguém para levar embora. Eu perguntei, não, eu vim com a menina ali, Sofia, se eu não me engano. Eu vim com a Sofia. Eu, não, fala com a Sofia que você quer ir embora depois. Não, tio, ela vai brigar comigo, Não, fala com calma. Vamos, cadê a Sofia? Vamos achar a Sofia. Falou com a Sofia, não, meu pai vai demorar, daí chegou pra mim, tio, leva eu embora, tio. Não, eu não sei onde você mora, se você mora perto daqui, tio não pode levar você embora. Tio não pode levar você embora. Depois a gente foi jantar no bar do Jeg? Do Jeg. A gente foi lá no bar do Jeg jantar. Daí a gente chegou lá, quem que tava lá? A Sofia. Alice, eu não tinha perguntado. Eu já tinha te visto no restaurante. Sim. Daí eu cheguei lá e quem que tava lá?
dia. Sempre, então, a gente lembrar dos nossos pequeninos aí, sempre estar orando. Amém. Também é uma porta também, né, pra gente chegar também em famílias, nos pais também. Eu tenho a agradecer por todas essas experiências também, a oportunidade que a gente tem de chegar, as pessoas abrirem as portas, a gente tem essa oportunidade também de colocar em prática tudo aquilo que a gente tem vivenciado em 4 paredes também, que é a palavra de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. Você não tem nada com isso. Se apresenta, tá? Prazer, quem não conhece, meu nome é Nixon. Mas meu Nixon é muito difícil e chama de Lucas, porque meu nome é composto. Cara, pra mim, minha primeira experiência em campo de porta a porta, realmente, eu já participei outras vezes, só que foi mais na assistência, assim, que eu fazia. Cara, esse de porta a porta e ver a situação de cada pessoa que precisava, sabe, receber o evangelho. Às vezes não precisava nem, tipo, você chegar lá e falar mais a presença da gente lá, sabe? Alegrando a vida da pessoa. Teve um senhor que foi na casa dele, nós tava lá no seu Zé, lembra? Seu Zé. Nossa, ele não conseguia nem falar direito, mas a gente tocando louvor e adorando ali. Cara, o meu coração encheu quando eu vi a alegria dele, sabe? Acamado. E sorrindo, sabe, sem conseguir explicar, sabe? Cara, aquilo toca no coração da gente, porque às vezes a gente é tão procrastinador, tem tanta preguiça, ou tem desânimo, fala que dá 1000 desculpas pra nem buscar a Deus, ou tipo, pra não fazer nada que envolva, entendeu? Mas quando a gente chega num ponto de ver a pessoa tão necessitada assim, cara, é um negócio que comove o coração da gente e realmente queima, sabe, a querer mais de Deus, mas não ao tanto de transbordar para as pessoas, sabe? Pessoas que realmente precisam, sabe? Que a gente às vezes não vê. É isso, cara. Se chamar o Lucas, vai me chamar. Mais uma vez quero deixar claro, tem nada a ver com isso. Bom, gente, Marcos 16:15 fala o quê? E de pregar o evangelho para todas as pessoas, né? E a experiência que eu tenho tido muito com esse trabalho missionário, né, já coroa, já com mais idade, é que a gente conquista tantas coisas, né? A gente fica às vezes ali no nosso cantinho conquistando tantas coisas, tantos bens. E quando a gente chega no campo missionário, independente da cidade que a gente vai, que cada campo missionário ele tem uma experiência diferente, a gente chega, a gente vê que a gente não é nada nem ninguém. Né? Eu fico pensando assim, eu falei, gente, eu tenho uma máquina de lavar de R$6.000. Eu tenho uma bordadeira, eu tenho uma máquina de costura, porque eu tenho ateliê, eu tenho tanta coisa cara em casa. E aí eu lembrei do seu Juca, pastor Marcos. Ele pegou e abriu o armáriozinho dele e falou assim, olha, eu tenho, tá tudo aqui, ó. Tudo que eu preciso tá aqui. Gente, 3 latas de óleo, 2 sacos de arroz, né? Farinha. Então, farinha. E aquela casa simples, aí você chora, porque você fala, meu Deus, e eu fico pensando no carro, trocar de carro, ou comprar um apartamento, e a gente não se apega a essas coisas. Então, o ir, o pregar e o evangelho para todas as pessoas é isso. O campo missionário, ele precisa de investimento. Ô, gente, não é pintura de igreja, não. Não é crescer o templo, não, gente. O templo ele não precisa ter 2, 3 andares, não. Não precisa de tinta nova, não, gente. O que precisa é o campo missionário. Tem muita gente precisando da pregação do evangelho, da gente falar para as pessoas, elas precisam ouvir e elas precisam também ser alimentadas e serem cuidadas, sabe? Às vezes a gente compra uma pizza de R$80, R$100, que em Dayatuba é isso, né? R$100, R$89, a gente podendo trazer esse dinheiro. O pastor Marcos falou aqui da ONG, eu continuo falando, da equipe Salvar, falo da ABESP também. A gente precisa de dinheiro para ajudar essas pessoas, sabe? Meus tênis são R$300, R$400, uma bota que eu tenho de couro. E às vezes a gente pode diminuir isso e trazer para cá. Então, a pregação do evangelho tem que ser falado e também tem que ser mostrado. A gente tem que estar aqui, a gente tem que ajudar e tem que trazer. E a gente tem que levar isso para nossas igrejas. Tá? Os irmãos estão lá falando, é que eu fico estressada. Que isso aqui? Não, irmãos, campo missionário, minha filha, vamos trazer as coisas para o campo missionário. Eu estou sentindo, a irmã pode ajudar. Aquele dinheiro que a irmã quer comprar isso, vamos levar para o campo missionário. Tem muitas crianças precisando, gente.
Viu? Então é isso, lembrar de Marcos 16:15 e de eu vou, Senhor. Eu vou com o meu corpo, eu vou com o meu financeiro e eu vou fazer também a propaganda das missões para fora aí, porque precisa, gente. Repito de novo, a igreja não precisa ter 2 andares, não precisa de tinta nova, não precisa de nada novo, nenhuma bateria com vidro, não. Esse dinheiro precisa estar investido aqui. Amém. Aqui, tá bom? Vamos pensar nisso. Amém. Agora eu gostaria de chamar a Jade, que é a primeira vez. Irmã, você contou a história do Juca mesmo? Oi? Você contou a história do Juca? Contei do Juca, que eu faço que eu fico lá, né? O Juca, gente, é um senhor de, acho que já tem uns 80 anos. Ele casou com 8 mulheres, 6. Ele chamou ele de menino. E aí, ele mostrou isso que todas as mulheres ele conquista assim. Ainda até brinquei, eu falei, acho que eu vou ficar aqui. Com arroz, feijão, óleo, entendeu? Mas é do jeito. E a oração que ele pediu foi o quê? Uma nova esposa. Eu vou chamar já. Ele foi específico. A experiência dela, tá, gente? É isso. Caí aqui de paraquedas. Não sei voar, não sei nadar. Não, ano passado, nas minhas férias, em setembro, eu conheci a Vila Minha Pátria, lá em Sumaré. Então, as minhas férias foram... Morungá. Não, Ela conheceu o trabalho. Aí, quando foi no final do ano, eu fui lá, parte das minhas férias, e fiquei lá. Né? Lá no final do ano passado, em Morungaba, no projeto Vila Minha Pátria. Então, esse ano eu tenho um recesso no meio do ano, né, em julho, e tenho férias no final do ano. Eu trabalho no projeto aí do governo, né? Eu trabalho no projeto do Guia, então a gente acompanha um pouco o período das férias escolares. Então eu estava, geralmente em julho, então eu vou para São Paulo visitar o pastor Eloy, a Alessi, alguns amigos. E final do ano eu procuro, com períodos de férias maiores, né, ir para algum outro lugar. E aí a Alessi até me falou, ô Jade, o recesso chegou, você tem que me visitar esse ano? Ah, Alessi, não vou ficar por aqui, a grana tá curta esse ano, né? Curto mesmo, irmão, porque assim, ó, provisão do Senhor tem realmente, o Senhor é um Deus de provisão. E então não tinha planos nenhum, porque realmente esse meio do ano, né, comecei a construir ano passado, então assim, muito difícil. Então eu falei assim, não dá pra sair, não vou inventar moda. Aí a igreja me fez o convite 2 semanas antes, eu não sabia do projeto vir aqui, né? Sigo as redes sociais, tudo mais, de tudo aí, mas eu não tinha visto sobre. Aí o irmão falou assim, Jade, vai ter uma viagem missionária e o negócio é o seguinte, você quer ir? Eu falei assim, depende, ué, como que é? E a proposta, para onde? Então assim, a igreja financiou, né? Então, por isso Deus é essa provisão, né? Então, às vezes nós não queremos, não planejamos, mas o Senhor nos leva. E a gente, cabe a nós obedecer. Bom. E foi um privilégio conhecer a história desse casal, onde eu escutei a Daiane. Nossa, ó, eu sou chorona também. Então, assim, foi muito bom. Foi um presente conhecer você e sua família, viu? Isaac, estou muito feliz com a bola. E as visitas que nós fizemos, teve 2 que, assim, estão aqui no meu coração. Eu lembro dos nomes das mulheres. A Dice, né, que vai na congregação, lembro da Dita, né, Dona Benedita, lembro também da Vera, que nós fomos ontem, pediu uma Bíblia, nós conseguimos uma Bíblia, né, entregamos para ela, e hoje nós estivemos visitando, então, especialmente na casa da Vera, né, que tem o seu Ismael, não é Ismael, é Ismael. Ismael. Né? Seu Ismael, que foi abandonado, né? Desde bebê, nasceu e foi abandonado. Então, nunca pisou numa igreja, mas os irmãos ali têm um testemunho lindo, incrível, né? Porque todos conhecem eles. E o seu Ismael, apesar de não estar indo ainda na igreja, ele vai. Ele vai. Né? Ele vai. E eles têm recebido, assim, experiências, né, do trabalho deles, de uma forma que realmente mexe no nosso coração, né? Então, é a oração que foi respondida, da neta que saiu e que voltou, sabe? Então, a pequenininha de quantos anos? 10 anos, Ah, como? Kimberly. A Kimberly. É um
Uns 8, 9 anos. 8 a 9. Kimberly, né? Então, assim, é uma família muito linda, sabe? São 3 hoje. É a netinha e a Vera com o seu Ismael. A gente quer dizer Ismael, né? Então, assim, a igreja acredita que eu vim para abençoar, mas eu que fui abençoar. Amém. Amém. Então, obrigado. Não conhecia ninguém além da Jacione que se posicionou aqui na última semana para vir. Os outros eu vim conhecer aqui. Até gente lá dos Estados Unidos a gente conheceu. Silvânia. Então, assim, Deus abençoe. Não, conhecia o pastor Jair e o pastor Evani. Eu conheci eles dois. Você conheceu também. Não, Marta. Nós somos na visita, Marta. Verdade. Nós somos na visita. Tô brincando. Senhor. Então, obrigado pela hospitalidade, viu, Daiane? Obrigado, realmente, assim, Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Amém. Que venha Cardoso, ano que vem. Então, eu sou irmã do pastor Evani, cunhada da Rosalia. Sou a mais recém-chegada à igreja. Vim de uma família católica, né? E não é fácil, né? As mudanças que a gente tem que fazer na vida da gente. Eu vim para Campinas, vou só resumir rapidinho, porque a história é um pouco longa. Eu vim para Campinas com chamado. Eu acredito que Deus usou meu irmão. Amém. Para me trazer para cá. Eu tenho 3 filhos, um mora na Irlanda, o outro mora em Portugal e o outro mora em Minas. E acabei ficando aqui sozinha. Sozinha não, né? Com Deus e com minha cunhada, meu irmão. E estou muito feliz. Eu não fiz muito não, gente. Mas tudo que eu vivi esses 2 dias, foram, assim, para mim, foram coisas que não dá para explicar. É só gente que vive, né? Vê um falando, vê o outro falando, vem lá nos lanches. Fiz porque eu tenho um problema de saúde, né? Então eu sou uma pessoa que eu tenho limitações, mas eu vou ser uma missionária. Amém. É uma coisa que eu coloquei no meu coração desde que eu fui a primeira vez a vir na minha pátria. E eu tenho fé que Deus vai me curar da minha doença. Amém. E eu agradeço muito Daiane, mas o esposo. Nós somos muito bem recebidos. É uma família. Só isso nós aqui, né? E eu com 59. Então, assim, são pessoas, a gente vive num mundo onde o amor, infelizmente, está pouco. Né? Como a irmã que falou, a gente pensa muito na gente, no que a gente quer, que a gente vai ter, no consumo. Mas esquece que o próximo está ali, passando frio, fome. Né? E eu sempre assim, eu não era de dentro da igreja católica. Mas essas coisas, o que eu podia fazer por um próximo, eu sempre fiz. Se eu podia ir para acudir um idoso, eu ia. Eu dei aula para idoso. Eu já fui em casas lá na minha cidade, que eu sou mineira. E professora, e tem 1 ano que eu estou aqui, em Campinas lá. Então, assim, o que eu vivi na casa da terceira idade, com aquelas idosas, então, são experiências únicas. Porque as pessoas, esses idosos realmente precisam também da gente. A criança precisa, o idoso precisa. E nós precisamos uns dos outros. Amém. Né? E eu agradeço ao pastor Jaime, agradeço meu irmão, minha cunhada, por ter me mostrado esse caminho. Amém. Eu até estava com vergonha de falar, eu nem ia querer vir aqui falar. Mas eu acho que o testemunho ele tem que ser dado. É verdade. Eu estou no início, eu estou começando, sou nova, né, aqui na missão, mas eu tenho certeza que meu Deus vai me curar e eu vou fazer. Amém. Amém. Não, eu queria passar a minha palavra. Eu vou falar só um pouquinho. Eu queria
Boa tarde, meus amigos, pessoas, nossa família. Espera aí que eu não gravei. Eu já participei de vários, né, projetos missionários, mas a experiência aqui foi marcante em alguns sentidos. Meu trabalho foi específico com as crianças, né, eu trabalho com as crianças, e a gente fez o primeiro movimento com as crianças na igreja, né, lá em dentro da igreja, a gente tinha acho que 11 crianças, e aí a T contou a história, a gente cantou com as crianças, e foi muito legal. E convidamos as crianças para a tarde. Aí o Jean falou assim, se tivesse sol, a gente estava para o campo. Aí nós fomos para o campo, convidamos as crianças para ir e fomos para o campo. Aí estava o Wilson, o Eduardo... Eu apareci lá também. A Tereza. A Tereza, a Lília, a Keila. E aí a gente tinha combinado o seguinte, ó. Eu faria o trabalho à tarde e à noite a Keila faria o trabalho e contaria a história para as crianças. Mas a gente achou que ia ter pouca criança, então fazer tudo à tarde. Aí eu sou meio assim, apressadinha também, meio... Comecei a fazer e fui fazer, esqueci da Keila, né? Mas assim, aí depois a Keila entrou. Mas o que eu queria contar é o seguinte... a gente se emociona quando a gente vai falar do que Deus fez. A gente às vezes está tão acostumado. Jesus morreu por mim. Jesus pagou o preço por mim. Mas quando você está falando para aqueles pituquinhos lá, aquilo parece assim que se torna outra verdade para você. E aí eu fiz o plano de salvação, fiz um livrinho sem palavras. E tinha uma criança lá que ela não parava quieta, ela era uma das menorzinhas, ela tinha uns 3, 4 anos, ela não parava quieta um minuto. E amanhã, no tempo, ela deu muito trabalho. Ela parecia até assim que tinha algum distúrbio, alguma coisa, mas ela não parava. E lá também ela não parava. E ela estava perto do Eduardo e do Wilson. E aí eu apresentei o livrinho sem palavras, e aí quando a gente finalizou, eu perguntei se alguma criança saberia contar. Adivinha quem vem? A Pâmela. Bituquinho, falava muita coisa errada, mas ela conseguiu transmitir a mensagem. Amém. E aí, assim, o céu estava lindo ontem à tarde, né? A gente estava sentado assim, no meio círculo, e aí eu fiz o apelo. Aí quando a gente acabou de orar, as crianças confessando Jesus como Salvador, eu falei assim, gente, o céu está em festa. Glória a Deus. E aí, elas olharam para cima, tinha uma revoada de pássaros. Aí as crianças falaram, olha, a festa. Foi gente, lindo, foi assim, maravilhoso. uma coisa linda, linda, linda. Terminou, aí hoje foi eu, Jade e a Marta. Eduardo e Marta. Fomos fazer visita, que era uma que tinha sido pedida, que é o casal Vera e Ismael. E quem estava lá? A Kimberly. Que é a netinha que estava na tarde de sábado. Aí nós chegamos lá, aí a Vera falou assim, a Kimberly tem algum problema, porque ela não aprende, a mãe está fazendo exame neurológico, porque ela não consegue reter nada, não consegue aprender nada e tal. Aí eu falei assim, ô Kimberly, você trouxe o seu livrinho sem palavras para contar? Você contou para sua avó? Não contei. Então vamos contar? Vamos. Ela pegou o livrinho e aí eu fui falando, o que é o amarelo, Kimberly? Ela falou assim, é o céu. E o que é o céu? É o lugar que Deus preparou para nós. Ela, gente, falou ela foi tudo que tinha sido ensinado para ela. E aí eu falei assim, gente, Vera, ela aprende. Ela não tem nenhum problema que ela não consegue aprender. Pode ser a metodologia, uma prática que está sendo errada, mas ela aprende. E aí no finalzinho nós falamos assim, vocês entenderam, né, pessoal? Vocês entenderam o que foi falado aqui? Vocês querem fazer a oração confessando Jesus como Salvador de suas vidas? E eles fizeram. Então assim, foi uma coisa muito marcante para nós. E aí, o que a Kimberly lembrou? Eu falei assim, tá tendo festa no céu agora, Kimberly. Igual ontem tinha os pássaros. Foi. Então, assim, como que foi marcante na vida dela? Mas assim, o que eu quero falar é que quando a gente participa de um projeto missionário, a gente reforça
quem a gente é. Não somos nada, somos pobres, miseráveis, estamos sendo usados pelo Senhor. Nós estamos aqui somente sendo usados pelo Senhor, apesar de todas as nossas limitações. Então, agradecer o privilégio de poder estar aqui. Dariane e Jean, realmente uma bênção do Senhor, né? E tenho certeza que todos nós vamos sair daqui mais revigorados, nos colocando realmente onde nós somos e na dependência do Senhor. Amém. Gente, eu sou tímida, tá? Nós somos espíritos. Então que bom. Gente, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor mesmo pela graça, a oportunidade de estar aqui. É minha primeira experiência, né, em viagem missionária com os irmãos. E como a Jade comentou, também eu não planejei nada. O Senhor é maravilhoso, Ele já tinha esse plano no coração dele. Ele me abençoou, né? Sou grata ao pastor Jairo, né, pela oportunidade. E das experiências, gente, assim, foram várias. Mas o que eu vou levar para minha vida, que as irmãs compartilharam, é que a gente de fato não é nada mesmo, né? Como na palavra de Deus fala, que é muito melhor dar do que receber, de fato é uma verdade. E você chegar ali na residência, né, daquelas pessoas que na sua simplicidade abriram a porta, né, das suas casas com muito zelo, com muito carinho, com muita receptividade para nos receber, então meu coração encheu de alegria, né, em poder assim levar o amor de Jesus através da minha vida e também receber o afeto, né, o carinho deles ali. E um privilégio estar com os irmãos que ali estiveram comigo em cada residência, falando do amor de Deus, tá orando, intercedendo pela vida deles, né? E o que chama atenção é qual o seu pedido específico de oração, né? Diante da dificuldade que é visível ali, sabe, gente? Desde um móvel ou comida, é saúde e família, né? Enquanto as irmãs também compartilharam essa questão que a gente tem do consumismo, do querer mais, preciso de uma blusinha, de um sapato, de uma panela de pressão, enfim, né? Isso é tão pequeno, isso é tão irrisório perto da necessidade real de cada família, né? Então, assim, foi um tempo precioso que me agregou muito como pessoa, na minha vida espiritual também, né? E um privilégio também, gente, de estar com a minha amada, preciosa filha de 17 anos, que aguenta coração para a honra e glória do Senhor, né? Foi uma bênção, só tenho que agradecer ao Senhor, agradecer aos irmãos, cada vida aqui. Amém. Né? Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. E vou passar a palavra, né, para a minha versão melhorada. O bebê dela. Deve ser a mais novinha da missão. Eu vou, eu também chorei. Mas agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de também estar com vocês, com a minha mãe também. Quando ela fala de mim em público, eu fico com vontade de chorar também. Vou levar pra mim. Vai, ao Senhor por todas as experiências que a gente tem. Mas o que está mais forte no meu coração e que eu quero orar também na minha casa, em ônibus, enfim, é que a gente possa guardar as experiências no nosso coração e entender que o Senhor procura servos dispostos. Amém. Então, Amém. em todo momento, Ele estava circulando, Ele estava ao nosso redor para que Ele pudesse nos encher com o Espírito Santo dele, para que a gente pudesse orar, abençoar as famílias. Então, que a gente possa entender que Ele procura pessoas dispostas e que a gente possa levar isso não só aqui em Apiaí, nas cidades, regiões que a gente passou, mas na nossa casa, na nossa realidade, porque como a irmã falou, a gente vai voltar para a nossa realidade normal, né? Verdade. Graças a Deus ainda estou de férias, mas eu vou voltar para a escola, último ano, graças a Deus. Amém. Mas que quando a gente voltar para a nossa realidade, a gente possa se lembrar disso, de que a gente plantou aqui vai ser colhido, sabe? Vai ser cultivado. E as vidas que a gente abençoou também, as crianças que em Campina de Fora foram bastantes que a gente ficou, mas foi onde a gente plantou a sementinha, a Gabi com a história, foi uma bênção. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um, porque eu sei que cada um também se dedicou ao máximo e fez o seu máximo para que o evangelho pudesse ser propagado. Amém. Amém.
Provável de estar aqui, né? Porque até 10 dias atrás eu não viria. Por vários motivos, né? Mas o principal é por causa da saúde, tem muito problema na coluna, dor nas pernas, velho, né? Já sabe. E a viagem longa também, muito cansativa. Tem que dormir junto com um monte de homem roncando. Mas aí o pastor Evanir me ligou dizendo que havia uma vaga, né? Que a nossa irmã Sirene não poderia vir. Então ele me chamou, intimando já, né? Aí eu falei, eu vou sim. E assim, é a segunda vez que eu venho, né? A primeira vez nós ficamos em Lajeado, né? E eu tenho muita dificuldade em me comunicar. Puxa vida, né? Fazer evangelismo não é meu forte. E quando a gente vai para uma missão, é evangelismo. E hoje de manhã o pastor deu uma palavra muito legal, que não é só no campo missionário, não é só você ir fazer visita. Tem que ter um apoio, tem que ter alguém para tocar, tem que ter alguém para pregar, tem que ter alguém. Então tem assim, várias funções, né? Mas eu quero evangelizar. Amém. Mas eu sinto muito grande. Mas quem sabe ano que vem eu consiga, né? Mas foi uma experiência muito boa, gostei muito, né? Pela segunda vez foi melhor agora do que a primeira quando eu vim. E na primeira vez eu até preguei, né? Com muita dificuldade, tremendo de medo, mas eu levei uma mensagem naquele dia. E nós recebemos um desafio hoje lá de Queimadas, que precisamos fazer um banheiro. Gente, foi dificuldade, hein? Os homens dormindo lá na igreja e tinha que levantar de madrugada para ir no banheiro. E que banheiro? Então já imagina um banheiro. Então eu tenho muita dificuldade, eu levanto muitas vezes, né? Então, se ele me chamar, 3 vezes, aí você só... motivo de não querer ver, nossa, vai ser... É muita dificuldade. Quem tem problema dois, mas no fim já catei todo mundo aí. Depois eu jogo. Mas Deus foi tão generoso que eu não senti dor. Glória a Deus. E eu me comprometo ao dinheiro que eu ia pagar na viagem, que eu vim de graça, em ajudar Queimados lá com o banheiro. Pode ser. Eu também, é a primeira vez, né, que eu venho, eu estou impressionada e maravilhada, chorei muito, vi a glória de Deus, viu muito, assim, impressionante, assim, foi uma coisa assim de Deus. O episódio que a irmã contou da irmã da casa lá que tinha hídricos lá, ela não quis receber. Ela não quis receber. Não, ela falou assim: a minha mãe está internada, não está em casa, viajando. E o irmão lá, batendo na porta. Aí depois nós desistimos. Para você ver a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo incomodou ela de uma tal forma que ela falou que ela tinha que vir pedir desculpa em consideração a Daiane e o Jean, que são amigos deles. Aí ela chegou e já foi falando, eu falei, não tem que pedir desculpa, mas a gente via claramente o agir de Deus, né? E o propósito de Deus foi cumprido, o plano de Deus não foi frustrado. Amém. E aí elas foram lá e oraram. Então isso é divino. Depois ainda teve a visita lá na casa da Vera, que foi impressionante também, muitas coisas boas. E eu levo assim o coração cheio de gratidão por tudo que eu vi. E eu penso assim, que o que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então nós queremos que outras pessoas vejam o que Deus está fazendo nos corações. Nós queremos que eles vejam, para que eles possam sentir o desejo também de vir para missões, de conhecer o campo missionário, de ver as necessidades. Porque sem essa experiência, sem essa vivência, fica tão meio difícil. Mas assim, quando ela vir,
Por isso que tem aumentado o número de pessoas, o grupo de missões. Porque cada vez mais a gente está trazendo mais pessoas e eles estão vendo. Depois que você vê, não tem como. Entra no coração, na mente, faz uma bagunça e você quer vir. Não tem jeito. Né? E o coração da gente arde. Nós temos uma alma missionária. Acho que é isso. Glória a Deus. Vou falar uma coisa sobre a Marta. A Marta tem problema de locomoção. E alguém falou assim para ela: mas o que você vai fazer lá? Você não vai aguentar. E ela falou: eu vou aguentar sim. E veio e aguentou. Ela falou assim: você vai dormir no chão. Você consegue levantar? Eu falei: eu consigo. Glória a Deus. Lindos, mas essa também é minha primeira viagem missionária. Os desafios já começaram, né, antes de vir para a viagem. Desde que eu ouvi que teria, eu queria muito, mas fiquei quietinha, não falei para ninguém, vou chorar, porque não tinha como, né, financeiramente vir. Mas o Senhor sabe de tudo e eu tinha que estar aqui, então eu estou fazendo isso. A minha igreja é uma bênção. Glória a Deus. Eu sou da Batista Betel, acho que talvez o maior grupo que está aqui hoje, dos 11 irmãos. E nem os meus maiores sonhos era estar aqui, era estar com uma igreja. Então, o Senhor sabe de tudo. Me abençoaram, a gente está aqui. E tudo que foi vivido aqui é para transformar, irmãos. A gente leva a mensagem de que Jesus transforma e Ele transforma, mas a gente também sai transformado. Porque se a gente não sair transformado, a gente vem errado. Verdade. A gente sai transformado num outro sentido, porque nós já fomos transformados. Nós temos uma nova vida com Ele, mas a gente também precisa ser transformado. No sentido de entender que lá fora tem muita gente que precisa ouvir. Tem muita gente que precisa conhecer. Amém. Uma história que me emocionou muito foi de uma menininha lá de Campina de Fora. Ela tem acho que uns 4, 5 aninhos, muito pequenininha. Nós a conhecemos ontem no culto. E os missionários nos contando que ela andou mais de 1 quilômetro para chegar na igreja, para vir para o culto, porque ela queria sozinha, no escuro, de noite, longe da casa dela, porque ela queria estar na igreja. E os pais dela tinham usado drogas e eles não iriam. Mas ela queria estar, e ela foi. O Senhor aguardou. E ontem a gente conheceu. E a hora que eu vi, ela tão pequenininha, eu falei: meu Deus. Sim, que puxão de orelha foi o Senhor, né, me dando naquele momento. Eu falei: eu moro a 2 ruas da minha igreja. E tem dia que eu falo assim: ai, mas eu tenho que ir para a igreja mesmo? Nossa, mas tá frio. E a hora que eu olhei aquilo, eu falei: Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque não dá. Não dá. A irmã Márcia falava: ai, né, meu pai tá doendo, mas glória a Deus, porque nós temos um terno. Nós estamos andando, nós estamos aqui, nós somos na casa do São José que está acamado. Mas ele estava sorrindo, alegre. Irmão, vamos louvar, canta mais louvores. Talvez foi a visita que a gente mais ficou louvando ao Senhor. Então a gente precisa se conscientizar, ser transformados e falar isso para as pessoas. Para encerrar, eu eu falei para a Keila hoje, na volta. Irmãos, Deus é tremendo, porque eu sonhei com esse lugar muitos anos atrás, sem saber onde era, o que eu estava fazendo lá, se eu iria de fato. Mas a hora que eu coloquei os meus pés aqui, eu falei: Senhor, o Senhor já tinha me mostrado esse lugar. E eu não fazia ideia de onde era, do que, mas o Senhor sabia. E hoje eu estou aqui, então é só glorificar o nome do Senhor. Amém. 2 minutos. Gente, é a minha primeira viagem também. Antes eu já fazia algumas ações voluntárias, né, com algumas pessoas que eu conhecia. Eu não era da igreja, mas eu sempre gostei de fazer. Eu também sou fruto de oração, muita oração do meu primo também, Wilson. E sempre me acompanhou, sempre esteve comigo. Teve comigo no meu batismo, teve comigo na minha primeira ação voluntária. Depois eu conheci o pastor Jário também, ajudando eles lá na igreja deles. E aí, em março, o pastor Jário me mandou uma mensagem só assim, ele mandou o
convite da viagem, o link e falou, vamos. Eu falei assim, pastor, não, vamos. E eu tava com algumas dificuldades, mas Deus honrou, Deus ajudou e eu tô aqui hoje. E eu tô saindo muito mais transformada. Hoje eu sou batizada, eu me converti, mas antes eu vivi uma vida muito doida. Então assim, gente, viver pra Cristo é incrível. Passar a nossa vida aos pés de Cristo e falar dele é muito gratificante. E, tipo, eu gastei muitos anos da minha vida com coisa errada no mundo, não ajudando a ninguém. Então, viver tudo isso hoje é realmente assim, a melhor coisa, a melhor decisão. Mas, irmãos, é a primeira vez também que eu participo, né, de uma ação assim, missionária. Eu louvo a Deus porque, na verdade, a Val fez a inscrição dela, no mesmo tempo ela falou, vamos. Eu falei, Val, ela falou assim, fica em paz, que nós vamos. Ela já fez a minha, ela já tinha feito a minha. Então, eu quero agradecer a Deus, né, e dizer, irmãos, que é uma experiência assim que a gente só pode falar quando a gente vê com nossos próprios olhos, né? E aquilo que a irmã falou, né? Ela lá pregando, no fim era para mim falar antes dela e depois ela terminava. Aí ela falou, não esqueci, eu falei, fique em paz. Eu falei, Deus sabe todas as coisas. Se tiver, nós vamos fazer. Se não tiver, você já fez o mais principal, né? Que era falar do plano de salvação. Mas foi bênção. E quando aquela criança, ela chamou, e aquela criança que estava ali brincando com areia, jogando areia, e ela chamou a criança e a criança pôde falar tudinho sobre o livro. Meu coração, irmãos, ficou tão feliz, tão grato. Eu falei, Senhor, falei, às vezes a gente acha que a criança não está prestando atenção. Às vezes a gente chama atenção, fala, vamos escutar, vamos prestar atenção. Mas a criança está prestando atenção. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, porque as crianças prestam atenção em nós que somos adultos. Mas hoje nós fomos visitar também um lar, irmãos. Graças a Deus, a Daiane falou que eles já, né, vão lá, né, Daiane? E, só que assim, ela tá impedida ela fala que está impedida porque tem muita dor, está esperando uma cirurgia, né, para fazer na perna, e aí ela fica limitada para ir, porque ela tem medo. Então eu falei que a gente ia estar orando por eles, né, então vamos levar, né, ela em oração. Eu não lembro o nome dela, que é um nome difícil, eu só lembro do esposo, que é o seu Gentil, né, e muito gentil casal. E, então eu quero agradecer a Deus, que foi eu, a irmã Tereza, né, mas conhecer também meus irmãos, estar junto, foi um privilégio muito grande. A Daiane, né, o esposo dela, uma bênção, irmãos, uma bênção, não mediu esforços nenhum para estar nos atendendo, né? Então, Daiane, que você e seu esposo não desistam, continuem, porque aquele lugar ali, Deus tem grandes planos para vocês. Nossas vidas vão se render aos pés do Senhor com vocês ali fazendo a obra. Porque esse lar, que nem ela falou, fazia 2 anos que eles estavam orando e eles não tinham conseguido entrar para fazer uma oração. E hoje Deus abençoou, usando a vida da irmã Lília, porque eu ia com a Daiane, né? E Deus já sabia que a irmã Lília precisava dessa resposta que ela orou por diante do Senhor, que não ia ser em vão ela ir lá. E aí eu falei, então tá. Ela falou, Daiane, então também vou. Aí eu falei, então vai com ela que eu vou por mão, né, no outro lar. E Deus já sabia, irmã Lília, por isso que vale a pena nós se esforçarmos, porque a Lília não queria vir. Eu falei, vamos, Lília, eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida lá. Então, ouvir ela falando, é um testemunho muito grande. Amém. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, porque ele também, né? Ai, não vou mais. Quantas vezes ele quis insistir? Ai, tá frio. Dia da curva, né? Como o Jairo falou, ele falou, vamos lá, né, passar. Ele falou, não vou mais, né? Mas eu louvo a Deus, porque ele não é assim muito de ficar falando, mas ele está sempre junto. E eu só fiquei observando o quanto Deus tratando o coração dele, ele se emocionando e vendo. Então eu louvo a Deus, irmãos. Amém. Como o pastor falou, a gente gasta dinheiro aí, tem que se juntar e vir para Cardoso. Eu, inclusive, vou conversar com ela. A gente já vai começar a pagar e eu quero vir para Cardoso. Eu já vim algumas vezes em viagem missionária, não é minha primeira vez, mas toda vez é única, assim, toda vez o Senhor trabalha alguma coisa diferente no nosso coração. E dessa vez
percebeu como a gente é egoísta, como na nossa vida a gente é privilegiado. E a gente está ali com cada pessoa e ver os pedidos de oração deles e ver a simplicidade, como eles recebem, assim, realmente quebranta. E para mim foi muito especial, porque tive mais confirmações do meu chamado, da vida que Cristo quer por mim. E é uma bênção poder conhecer mais gente, juntar as histórias, compartilhar. Então, fui muito abençoada. E também ver os missionários aqui, a ONG, pra mim assim, é maravilhoso. Sou apaixonada por isso. Toda vez que eu venho e vejo, assim, quebranta mais meu coração, ver realmente pessoas abrindo mão da vida e podendo viver com o Evangelho e abrindo mão de carreira, de várias coisas que a gente acha que é muito importante nessa terra e não é. E realmente quebranta a gente vê o que vale a pena viver aqui. Amém. Gente, é a minha segunda viagem. Um minuto e meio. A primeira viagem com a Márcia e o pastor Jairo, quero agradecer também. Eu não ia vir, porque situações financeiras, daí uma irmã falou, não, eu vou doar metade, você vai pagar o restante. Amém, Senhor. Aí eu falei assim, tá bom, amém. Só que eu não queria vir, porque minha filha queria vir junto, e minha mãe é idosa, então ela tinha que ficar aqui em casa. E estou aqui hoje. Agradeço também o Pedro pelo louvor, porque eu falava para a Márcia, não sei orar, não sei cantar, não sei fazer nada, e a Márcia falou, você não sabe, olha onde você está hoje. Estou hoje no louvor, lá na igreja, mas eu quero agradecer e pretendo voltar mais vezes. Amém! Eu já fui para vários acampamentos de promoção de missões e eu já voltava toda chorona, já voltava muito impressionada, muito impactada só de ter escutado as histórias dos missionários. E agora, depois dessa viagem, eu nunca mais vou ser a mesma. Amém. Foi maravilhoso, foi transformador e apesar de ser um privilégio, também causa um incômodo muito grande, porque mostra como que eu faço pouco, quando na verdade eu não faço nada. E possamos continuar assim, despertados, que não seja o final, né? Que seja só o começo da nossa caminhada aqui. Amém. Amém. Um minuto, pastor. Coitado. Só para me ajudar. Irmãos, na verdade, quando você se posiciona para ir para o campo missionário, a luta já começa. Eu, para a honra e glória do Senhor, fui 2 vezes para a África, fui para o Paraguai, fui para Mato Grosso, nas tribos indígenas, e é a segunda vez que eu venho para cá. Na terça-feira eu fui para Águas de Lindóia com a minha esposa, né, porque a Bíblia diz que a gente tem que cuidar primeiro da nossa casa. Minha esposa não pôde estar aqui, mas ela está de férias, eu estou de férias, e a gente está mandando ali por Águas de Lindóia, e do nada, nós estávamos numa descida, o nosso carro começou a apresentar problema no freio, e perdeu o freio. E o carro estava normal, tinha ido para a revisão, e eram umas curvas todas, e eu cheguei a pular uma lombada, e o carro começou a embalar, eu tentei segurar a segunda, terceira marcha, e ele pulou a segunda lombada, e eu já estava começando a ficar desesperado, porque eu não sabia se eu jogava de um lado ou do outro, e aí eu só clamei pelo nome de Jesus. Falei, Jesus, o Senhor sabe, né? E Deus colocou a mão ali e o freio voltou a funcionar. E isso me causou um certo pânico. Tá? Por quê? Porque isso ficou marcado, porque eu trabalho no trânsito, né? Eu trabalhei muito tempo no policiamento rodoviário, sou instrutor de autoescola, hoje trabalho no trânsito. E por muitas vezes eu vejo vídeos de caminhoneiros que perdem lá o freio, né? E aí fica aquele desespero para poder parar. E isso me causou um pânico e eu acordei nas madrugadas e falei, Senhor, eu não vou nessa viagem. Eu estou com medo, eu não vou nessa viagem. E eu não falei isso para ninguém, irmãos. Mas o inimigo, ele é sujo, ele é sorrateiro, ele quer fazer você desistir, ele quer fazer você parar. E a gente, muitas vezes, a gente tem que entender que a palavra do Senhor é soberana. E a gente tem que ter essa certeza que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Deus sabia o propósito de nós estarmos aqui. Quem foi das visitas comigo, viu que a gente visitou muitas pessoas acamadas, irmãos. A minha formação, eu sou assistente social.
E a gente viu ali muitas pessoas acamadas sem nenhum recurso, sem nenhuma condição. Esse senhor que a gente foi na casa dele, além de ele ser cego, ele é surdo, né? E aí ele quer agora mais uma namorada, mais uma mulher, né? Mas você vê a situação dele, era uma pessoa que teria que estar acolhida, só que não tem lugar. O Juca, né, que era alcoólatra, ele chegou a pesar menos de 50 quilos. O missionário André foi lá fazer fisioterapia nele, para ele poder, sabe, tentar recuperar. E hoje ele se coloca de pé. Então você vê que o trabalho do missionário é um trabalho muito além do que a gente pode imaginar. Ele supre as necessidades onde o Estado não vai, gente. Ele faz o papel que muitas vezes o governo tinha que fazer, de assistência, né? E a gente, muitas vezes, a gente se limita. E hoje cedo, né, já é a segunda vez que eu tenho contato com a Ana Galva, né, e ela falou para a gente de uma família lá que estava envolvida com drogas. E a moça tinha sido presa. E a gente foi na primeira, falou assim, vamos já direto nessa casa. Vamos direto nessa casa, vamos direto na boca do leão lá e vamos, né? E chegamos lá, batemos palma, insistimos, ninguém atendeu. A gente atendeu outras famílias ali próximas. E Deus é tão bom, e Ele marca o encontro nosso, que eu conheci um moço chamado Giovanni, que ele, por coincidência, a gente conversando, falei assim para ele, eu vim de lá de Campinas, para vir aqui falar com você. Você conhece Campinas? Ele falou assim, eu morava em Indaiatuba. Eu falei, mas eu também moro em Indaiatuba. Daí ele falou aonde ele morava. Eu falei, você está vendo, Giovanni, como as coisas são de Deus? Eu falei, na vida, a Bíblia fala que há caminhos que parecem caminhos de paz, mas são caminhos de morte. Eu não sei quais são os caminhos que você tem andado, mas Deus me trouxe lá de Indaiatuba para vir falar aqui para você que você é especial. E a gente pôde orar por ele ali, e ele aceitou o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Passamos na frente da casa dessa moça de novo, como é que é o nome dela? Yara. E aí a mãe dela nos recebeu. A mãe dela nos recebeu, a casa estava bem perfumada, né, bem cheirosa. E a gente entrou ali e começou a conversar com essa senhora. E quando a gente observou, né, Gabi, em cima assim da marquise tinha uma garrafa, e dentro da garrafa tinha um crucifixo, uma cruz ali dentro da garrafa. Santo para todo lado. E santo para todo lado, e tinha um altar também ali dentro. E quando a gente menos espera, quem aparece? A Yara. E aí podemos falar com ela, conversar com ela, falar do amor de Cristo para ela. Oramos por ela, ela abriu o coração e ela pegou e falou assim, olha, eu quero mudar de vida. Essa moça semana passada foi presa por tráfico. E ela foi solta e estava ali, e a Mandalva queria muito falar com ela e não conseguia. E a gente pôde entrar ali e falar do amor de Cristo. Oramos por ela, pela mãe dela e por ela aceitou Jesus ali naquele momento. Amém. E falou para nós assim, olha, na saída, né, eu estava com um peso muito grande, eu não estava aguentando a pressão, eu estava a fim de sumir, pegar minhas coisas e ir embora daqui. E quando Deus trouxe vocês aqui, hoje eu estou saindo aliviado. Amém. Então, irmãos, o campo missionário é dessa forma. O campo missionário você precisa se dispor. Quando a gente sai, a gente entende, a gente vê a situação que os missionários vivem, e a gente muitas vezes a gente se limita a ficar dentro da nossa igreja, no ar-condicionado, muitas vezes quietinho ali. Mas quando a gente vê a realidade do campo missionário, não tem como você voltar para sua casa, para sua igreja, da mesma forma que você veio. Eu comentei aqui na hora do almoço, ano passado nós estávamos em 100 pessoas aqui, né, pastor? E eu precisava ter falado ano passado e eu acabei me acovardando, né? E hoje eu venho falar. Irmãos, o trabalho que o pastor Marcelo faz aqui é um trabalho de grande relevância. Eu não sei se você já teve o prazer de sentar com ele e conversar com ele. Ele vai contar os relatos de tudo que acontece aqui, que acontece com essas crianças. Eu quero pedir um favor para você em nome de Jesus. Não deixe de dizimar e ofertar na tua igreja. Não é isso que eu estou pedindo. Mas coloca teu coração na obra missionária. Ano passado, quando eu saí daqui com uma convicção, eu vou ajudar essa obra. Quando se falou de ir para Cardoso, eu falei, tudo bem, Cardoso, mas meu coração está indo aqui aí. Eu gostei dali, eu quero voltar ali. E desde o ano passado eu tenho contribuído, irmãos, mensalmente, um valor simbólico de R$60. Mas R$60 você adota uma criança aqui. É verdade. R$60 você pode ajudar o pastor Marcelo a continuar tocando esse trabalho. Porque é um trabalho tão difícil, irmãos, que além da carga espiritual, a carga emocional que eles carregam,
ainda tem que bancar a parte financeira que o governo deveria fazer. Então, se nós deixarmos de comer uma pizza no final de semana, a gente consegue ajudar, irmãos. O campo missionário é muito mais do que a gente imagina. Então, eu gostaria de fazer um pedido para você. Volto a dizer, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar na tua igreja. Faça um esforço. Se você sentiu paz no teu coração, conversa com o pessoal aqui da Missão Salvar. Seja um colaborador, seja um mantenedor, irmãos. Sabe por quê? Quando a gente sai para o campo missionário, a gente vê que a gente não é nada. Você vai para a África, a pobreza é a mesma. Você vem para cá, a pobreza também é. Agora, se nós somos abençoados por Deus, por que não fazer um pouquinho mais? Por que não se dedicar um pouco mais, irmãos? Eu quero agradecer aos pastores, né, pela oportunidade, né, de estar junto aqui com os irmãos. Ano passado a gente veio com um grupo maior de Indaiatuba, e esse ano, né, só ia vir eu. Ainda falei para o pastor, o senhor autoriza, o senhor pode passar e me pegar, senão nem for, né? Porque vou atrapalhar a viagem. Mas a obra é assim, você se posicionar. Quantas pessoas falaram, eu vou para Cardoso, mas não colocou no coração dele. Só ficou na fala. E aí o que aconteceu? Não pôde ir. E também não veio para cá. Então a obra missionária é feita por pessoas que tenham a decisão e colocam no coração. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos voltar para casa, irmãos, diferente, de uma forma diferente, não como chegamos, mas que nós possamos sair daqui muito melhores ainda e mais crentes ainda, acreditando que você pode fazer a diferença. Amém. Sabe? Fazer a diferença na vida dessas pessoas. A gente não sabe, né, o que vai acontecer. Como diz o pastor Marcelo, nós demos trabalho para o Espírito Santo. Muito. Agora quem vai convencer o muito homem trabalho. É esse. Nós fizemos a nossa parte, irmãos. Então, pessoas tão imperfeitas, tão falhas, mas trabalhando com Deus Todo-Poderoso. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.